Neste vídeo eu tenho a missão de te explicar da maneira mais rápida que eu conseguir como é que você pode criar imagens fotorrealísticas de alto valor percebido de projetos de arquitetura usando o método MIR, que vai aumentar o nível das tuas apresentações, o teu faturamento, a clareza e o impacto da tua comunicação. Eu tenho a meta de fazer dominar o RAV-P, que é o Render Realista de Alto Valor Percebido, e te tornar em um artista 3D reconhecido e capaz de fazer apresentações de arquitetura, proporcionando experiências imersivas e fotorrealísticas em 360 graus, em cenas internas e externas e animações cinematográficas que te farão fechar mais trabalhos, ter menos alterações de projetos, ganhar mais tempo produtivo e naturalmente ter mais tempo de qualidade longe da tela do computador, sem ter de passar o final de semana inteiro a renderizar ou ainda sair tarde do trabalho por ter de esperar um render terminar. Já viu aquela situação? São aí 17 horas, final do expediente, sexta-feira, todo mundo está a arrumar as suas coisas para ir para casa e tu ainda estás lá sentado à espera do computador terminar de renderizar para poder desligar e ir para casa. É um tremendo caos. Para quem é esta apresentação? Eu tenho 6 principais tipos de pessoas que acredito que normalmente se dão bem elevando a qualidade das suas apresentações e o índice de autoeficácia e facilmente podem agredir o mercado. O primeiro tipo são os arquitetos sêniores ou novatos. O segundo tipo, engenheiro civil, designer de interiores, freelancers, estudantes de arquitetura que ainda não fazem imagens fotorrealísticas de projetos de arquitetura nesse caso. E por fim, curiosos. E inclusive eu era um curioso, mas mais para frente eu te conto sobre isto. Este vídeo é para você que trabalha como arquiteto, engenheiro civil, designer de interiores ou estudante dessas áreas e que quer apresentar os seus projetos de forma rápida, condizente com a realidade e ganhar autonomia para gerar resultados fotorrealísticos acima da média. É para você que quer apresentar os seus projetos por completo, sem o risco dele não ser aprovado por algo que o dono não viu ou não percebeu da pilha de imagens que é possível gerar através da renderização. Colmatando essa situação por meio de passeios virtuais na tela do celular, sem precisar baixar nenhum aplicativo, através da tela do computador, óculos de realidade virtual ou mesmo pela TV. Ter o teu cliente em frente à TV a apreciar o projeto que tu mesmo desenvolves para ele. Este vídeo também é para você que se sente frustrado e ansioso por nunca ter feito um render realístico de alto valor percebido para apresentar os seus projetos, publicar nas redes sociais, ganhar uma promoção, conseguir um emprego ou ainda aumentar o nível das suas apresentações sem se perder com um monte de conteúdo não filtrado das redes sociais. Você já reparou que, com o avanço da tecnologia, os arquitetos que desenhavam à mão e resistiram ao desenvolvimento tecnológico proporcionado pelos programas de arquitetura e modelagem 3D, CAD e BIM nesse caso, já não têm emprego ou então tiveram de se reinventar depois da queda? Este vídeo é para você que já faz apresentações e não usa inteligência artificial ou ainda não faz imagens que se perdem facilmente na internet e sabe que nos próximos tempos pode ficar sem trabalho, pois o mercado está constantemente em evolução e é necessário estar na vanguarda para se manter estável, aumentando o nível do seu profissionalismo na entrega, trabalhando de forma eficiente e ainda ganhar a LINOR, que é a liberdade criativa norteada. Este vídeo não é para você que quer a fórmula mágica do render baseada em um preset padrão, sem um mínimo de sensibilidade sobre o projeto, com o intuito de ter bons resultados. E falando em resultados, eu quero te mostrar esse render aqui do Leandro e esse outro aqui. Eu vou te mostrar um render e um pequeno vídeo dele. Acompanha aí. Respondo pelo nome de Leandro Quixane, sou engenheiro civil. Meu nome é Delfonso Valdri Antumbo, jovem de 27 anos de idade. Estou aqui para falar do método RFC, quer dizer RFC, Render Fora da Curva, um método que Edmilson Matias criou
eu vim falar sobre a evolução que esta empresa teve graças a um grande método que é RFC. É um método bravo, um método bom. Eu sou uma prova viva do impacto das aulas que recebi com o Edmilson. Antes de implementar as suas aulas, eu estava perdido da renderização. Olha só que até 2022 eu ainda usava o ArchiCAD com Scene Render para fazer ou para criar os renders, sem saber o que estava a perder. Bom, perdi muita coisa, perdi muito tempo. Foi graças ao Edmilson e o seu método RFC que consegui dar um salto. Vinha trabalhando já com uma certa dificuldade com vários métodos que, comprávamos e não davam certo e tentávamos adquirir com pessoas que recomendavam-nos, mas nunca era o essencial, era a qualidade que nós queríamos ter para entregar aos nossos clientes. Chegamos até a usar um dos renders, o V-Ray, usamos e levava muito tempo para renderizar. E isto nos prejudicava no deadline com os clientes, pois um dos fatores chaves que nós consideramos é a entrega a tempo certo para os nossos clientes. Para ferramentas mais avançadas, como o Enscape, ferramentas de renderização. Enscape é um renderizador rápido, em tempo real, que oferece resultados incríveis. No entanto, para alcançar esses resultados, é fundamental ter um mentor experiente ao seu lado. E quem é o meu mentor? Meu mentor é o Edmilson. Eu tive a sorte de ter o Edmilson e o seu método RFC. Com este método, nós aprendemos, falo do Adelfonso como CEO da empresa, mas também com a minha equipe, nós aprendemos muito e transformamos aquilo que é a minha casa. Boa parte dos nossos trabalhos, quero aceitar que 70% dos trabalhos que vocês veem nas nossas páginas vêm deste método. O método RFC é simplesmente brilhante, rápido, simples, seguro e extremamente eficaz, entregando resultados acima da média. Seria difícil descrever em poucas palavras tudo o que aprendi, mas tudo que aprendi e continuo aprendendo. Mas posso garantir que esse método transformou minha forma de trabalhar com a renderização. Eu agora consigo ter bons resultados, bons renders, graças ao render fora da curva. A qualidade, desde a resolução que nós entregamos para vocês, vem do método RFC. Então, quero vos convidar a apostar neste método, porque valeu a pena pôr a minha team na formação, valeu a pena pôr a minha team a conhecer e a beber com a equipe que dá esta formação do método RFC. É recomendável e vão gostar, porque este método transformou-nos, este método trouxe-nos melhor aceitação no mercado, trouxe melhor posicionamento no mercado. E hoje tenho orgulho de dizer que a minha casa é uma das empresas de arquitetura ou uma das melhores empresas de arquitetura e engenharia aqui no país. Eu aprendi a configurar materiais PBR com realismo impressionante. Aprendi a selecionar e usar blocos de alta qualidade. Escolher os melhores ângulos para capturar imagens impactantes. E entender a importância dos detalhes macro e micro. É uma cena, é uma imagem. Esses são apenas alguns exemplos. E tenho uma mensagem para arquitetos, para curiosos, para engenheiros civis como eu, e para qualquer pessoa interessada em renderização. Não percam tempo e conheçam o método RFC agora mesmo. É algo que vocês vão gostar, vão amar, e que realmente faz a diferença. Valeu, esperamos por si no grupo das aulas do método RFC. Obrigado e até já. Vários estudos mostram que a visualização 3D pode diminuir o tempo de ciclo de design em até 30%, substituindo a necessidade
de protótipos físicos e permitindo ajustes rápidos e acessíveis. Protótipos físicos, aquelas maquetes físicas que são feitas para apresentar grandes projetos ou então mesmo pequenos projetos, mas em geral em pequenos projetos os protótipos não são feitos por serem um pouco mais dispendiosos e por ser uma construção mais rápida, mais fácil de ser percebida e por levar pouco tempo durante o ciclo de design. E para além disso, em grandes centros como Los Angeles, as renderizações têm impulsionado a pré-venda dos imóveis em até 25%. E em Moçambique, timidamente, não é muito diferente desse cenário. Por quê? Cada vez mais empreendimentos como apartamentos são projetados, erguidos em fases e vendidos na planta em lançamentos imobiliários, que cada vez mais tendem a ser o nicho mais lucrativo do mercado de projetos, como já é além fronteiras. Ou seja, para que seja feito um lançamento imobiliário é necessário que tenham renderizações realistas de alto valor percebido. Com o uso crescente de BIM e modelagem 3D, dominar o fotorrealismo de alto valor percebido é quase uma exigência para quem quer se destacar na área e se posicionar como um profissional altamente qualificado, a menos que queira ficar com as migalhas do mercado. Gente, o que foi que aconteceu? Como foi que eu entrei nesse mundo 3D e renderização? De onde é que veio a minha história? Só para que tenhas um pouco mais de contexto. Me lembro que eu sentava na cadeira da mesa de jantar com um laptop. Aquele era o meu escritório. Casa cheia, barulho de fofoca, conversa, cântico, cheiro bom da comida da minha mãe vindo da cozinha. Se eu fechar os olhos agora, consigo sentir o sabor do guisado de frango que ela fazia, enquanto eu aprendia e fazia render por hobby. De tanto publicar as imagens que eu fazia, caíram os primeiros clientes. Lembra que eu disse que comecei como curioso? Então, essa é a parte em que eu explico a coisa da curiosidade. Trabalhava muito, passava várias horas tentando fazer renders bonitos que não espantassem os clientes, vendia o meu serviço, o meu tempo. Sempre andava apertado, lascado com os trabalhos da escola, tudo atrasado e ainda com reuniões via chamada com os clientes, com medo de perder eles, precisando ir atrás deles, rezando todos os dias para que o computador não derretesse ou não queimasse alguma peça durante as renderizações. E olha que eu sempre renderizava ou sempre fazia os renders de madrugada, que era o período mais fresco. Tudo era um desastre até o dia em que aconteceu um desastre maior. Fui tão inteligente ao ponto de clicar para renderizar uma cena em 3D que nem dava para navegar, sem travar o computador por horas. O ano era 2018 e era o meu segundo na faculdade de Engenharia Civil, na UDM, e o computador era para auxiliar nos trabalhos da escola, não para fazer freelas ou biscatos. Naquele momento bateu um desespero e o meu coração acelerou mais do que as ventoinhas do computador. Sabe quando as ventoinhas do computador estão bem aquecidas ou então o computador está super quente? O que é que ele faz? Um barulhinho mais ou menos assim. Quem já ouviu um laptop a reclamar sabe muito bem o que é isso. Desktop também. E naquele momento quase que o meu coração saía para esganar a mão que havia ligado para renderizar justamente naquele momento. Pois o computador não era totalmente meu e eu partilhava com a dona. E eu já tinha ouvido ela reclamar que o mesmo estava muito, mas muito lento. Ela dizia, mano, esse computador está lento, está cheio de programas e tens de diminuir um pouco. E aí eu tinha a dura missão de decidir se fazia o que gostava, correndo o risco de matar o PC de dono, ou se ficava apenas vendo Netflix de boa nos tempos livres. Depois de alguns meses lutando com o coitado do computador, que era quase o meu escravo, sem conhecer técnica alguma e testando de tudo, ele com certeza cansou e travou. Deu tela azul, desligou e não ligou mais. E naquele momento eu virei mais por alguns segundos.
Esperei a minha irmã passar pela sala, levantei e disse a ela: o PC travou. E ela, com cara de paisagem, respondeu dizendo: você usa muitos programas nesse computador e isso não aguenta. Mano, ela respondeu de forma tão fria, mas tão tranquila, que eu fiquei me sentindo um completo idiota e com desejo de apertar um botão e sumir para o espaço. Naquele momento eu havia perdido as minhas informações, as informações da minha irmã e também havia acabado de aniquilar a única forma que eu tinha de aprender a renderizar. Naquela altura eu fiquei sem computador e havia perdido as esperanças e a força de vontade e por sorte do azar não tinha clientes esperando por trabalhos. E foi nesse período que eu tive acesso a alguns produtos digitais, como Xaot Cursos, BM Maquetes, 3DM, cursos brasileiros. E eu aprendi que se quisesse fazer um render realista, precisava apenas de copiar a realidade, que era a única forma de conseguir ser um artista de alto nível, que eu não era e que provavelmente você é agora. Eu estava imerso na fórmula do fracasso e achava que nunca iria sair daquele buraco. Alguns meses depois, a minha irmã havia consertado o computador e tudo estava como era antes. E daí eu decidi arriscar uma outra vez, fazendo renderizações nele sem que ela soubesse. Era um laptop preto da HP, um 250G, um laptop bem básico. Fiz alguns renders de teste, bem tímidos e deu certo, não travou. E as coisas começaram a fluir como eram antes. Publiquei no WhatsApp algumas imagens que andava a fazer e tinha alguns contactos influentes. Consegui um contrato, só digo contrato, mas na verdade a pessoa só ligou para mim porque pegou com meu contato com uma colega minha. Então ele ligou, eu fui para lá correr e fechamos o job a um menor preço possível, que nem te vou falar. E a ideia era fazer as imagens de um projeto de remodelação de uma casa que havia parado no meio da construção porque o dono já não estava a gostar. E na mesma altura eu fui contratado diversas vezes por uma empresa que era de uma colega da faculdade chamada Tuana Design. A empresa chamava-se Tuana Design e nela eu fiz muito render para serviço e também para produto como guarda-fatos, cozinhas planeadas e passei por muito, mas muito perrengue. Mas mais do que isso, eu aumentei o meu índice de autoeficácia. Em 2021, de tanto espalhar o meu CV, que é o currículo vitae e portfólio, do nada recebi uma chamada de um número esquisito e fui convidado para uma entrevista de emprego. Era a primeira entrevista da minha vida. Afiei o meu punk, coloquei a minha melhor camisa e fui para lá com a ajuda do Maps, pois era num lugar em que eu não conhecia. Fui com a ajuda do Maps, escoltado pelo meu pai, que ficou do lado de fora até que a entrevista terminasse. O escritório estava sediado na Karl Marx, em um prédio de 15 andares, ali na zona da Casa de Pneus, ao pé do restaurante Caixinha. É um período em que uma arquiteta sênior, com um monte de projetos espalhados em Maputo e pelo país, estava de saída. Passei pela entrevista e fui aprovado para a Excelentix Arquitetura, Engenharia e Construção. Consegui um emprego que me deu a possibilidade de mexer com toda a máquina de desenvolvimento de quase todo tipo de projeto de arquitetura, engenharia e construção, desde pequenas casas até aeroportos, que catapultou o meu conhecimento e a minha sabedoria para um outro patamar, mesmo antes de ter terminado a faculdade. E apenas com o meu pequeno rastro e um portfólio que hoje eu guardo as 7 chaves, pois ele me provou que eu era capaz de ir muito mais além. Consegui o emprego, quase levei a empresa à falência de tantos erros que eu cometi no início e sorrateiramente eu introduzi o Enscape em toda a estrutura de renderização da empresa, pois era usado o Lumion e o Corona Renderer, que são muito bons, mas ambos levavam horas e até dias parados sobre a mesma sequência de renderizações. E aí desenvolvi a base da matriz da imagem fotorrealística, que impulsionou a empresa a ganhar vários contratos de design de interiores e projetos no geral com empresas gigantes como a SSA,
Codal, sem contar os mais de 150 projetos que eu tive a oportunidade de renderizar em 4 anos de escritório, gerando em torno de 3.000 renderizações e mais de 5 horas de animação de arquitetura. Parei de passar perrengues, reduzi drasticamente o tempo de renderizações, aumentei o meu valor percebido e o valor do meu trabalho, que naturalmente começou a chamar a atenção das pessoas que me acompanhavam e começaram a pedir que eu ensinasse o que eu fazia. Mas não era humanamente possível, pois alguns até eram de fora de Moçambique, alguns eram de Angola. E aí eu pensei, para mim o render é mais que uma arte visual, pois ela precisa de se ancorar não só na fidelidade visual, mas também no storytelling e eficácia técnica. E se eu sair do zero, sendo um artista curioso, até ter um emprego, é uma jornada de 13 anos de desgosto, tentativa, frila, acerto de perrengue, e 4 anos de perrengue, acerto, consistência e evolução, fazendo rendas de alto valor percebido, elevando uma determinada marca, então eu me sinto confiante e capaz de passar para ti todo o conhecimento que eu obtive ao longo de quase uma década, sem que ninguém tenha de estragar um computador, trilhar no mesmo caminho que eu trilhei e levando o mesmo tempo, ou mais. Vamos alinhar aqui as coisas. O que é um RAVP? Antes de mais, primeiro, um render é o processo de gerar uma imagem a partir de um modelo 3D por meio de um software de computação gráfica. Essa resposta até o ChatGPT consegue dar facilmente. O RAVP é uma técnica que busca produzir imagens ou animações digitais com qualidade excepcional, criando uma experiência com história visual impactante, transmitindo profissionalismo, realismo, sofisticação no menor tempo possível. Existe uma frase de um filósofo e político chamado Confúcio que diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. A minha é a seguinte: um RAVP fala mais do que 1000 promessas sobre o futuro. Mas Edmilson, você só vai falar de imagens e os vídeos ou animações de arquitetura, os passeios virtuais. O que acontece? Antes de mais, vamos entender a diferença entre vídeo e animação. A animação é uma criação de movimento a partir de imagens estáticas, a partir de uma sequência de imagens estáticas desenhadas ou geradas digitalmente, desenhadas à mão ou geradas digitalmente, exibidas em sequências em um quadro de segundo. Ou seja, cada quadro, cada imagem é produzida individualmente. Uma animação é um conjunto de FPS, frames por segundos, quadros por segundos. Ou seja, em um segundo passam pela nossa frente 30 quadros, 30 FPS. Em um segundo passam pela nossa frente 60 imagens em um segundo. Então dá sempre 60 imagens diferentes. Uma imagem está aqui, outra imagem está aqui, outra imagem está aqui, outra imagem está aqui, outra imagem está aqui. Então se todas elas passarem rapidamente, a coisa fica fluida. Muito provavelmente já deves ter visto isso em jogos 25 FPS, 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS. Na câmera dos celulares mais recentes também tem os FPS. Então, o controle dos frames por segundo. Entrando para os vídeos. Vídeo, por definição, é uma gravação de cenas e ações do mundo usando câmeras. Exatamente o que está a acontecer aqui. Isto é um vídeo. Eu sou um humano, não sou uma animação. Então, é uma gravação fiel daquilo que está a acontecer. Nada aqui foi editado, nada aqui foi criado por computação gráfica. Temos esse pequeno quadrinho das diferenças. Então, temos aqui o aspecto, a animação e o vídeo. Quanto à origem, a animação é criada quadro a quadro, ao passo que o vídeo é gravado com câmeras. Base ou origem. Animação são imagens geradas ou criadas, imagens criadas à mão ou geradas por computador. Vídeo são imagens capturadas do mundo real, como esta que está aqui. Exemplos comuns de animação: filmes animados, jogos, filmes animados, desenhos animados, por exemplo, jogos, passeios virtuais, animações de arquitetura. Em vídeos, filmes live action,
como esta, documentários ou Zoom Meeting. Também serve, mesma coisa. Nas animações nós temos uma alta flexibilidade, pode ser 100% fictício, nós não precisamos estar num ambiente para criar um ambiente, nós conseguimos inserir qualquer coisa em qualquer lugar. Ao passo que nos vídeos a coisa já é um pouco limitada ao mundo físico. Apesar dessas diferenças, os dois podem se misturar muito bem, como em filmes que combinam animações com vídeo, live action, para criar cenas híbridas, como Avatar ou Space Jam, e tudo isso dá para fazer com imagens de arquitetura. Misturar a vida real com as animações, mesclar, fazer uma fusão e ter um resultado altamente agressivo. Vamos fazer um pequeno raio-x dos principais nichos de atuação. Temos aqui a arquitetura residencial, a arquitetura comercial, a arquitetura institucional, projetos de arquitetura para lançamentos imobiliários, falo de fachadas de edifícios, playground, piscina, hall de entrada, recepção, salão de festas, suítes, escritórios, salas de conferências, construção de edifícios, aquela coisa de simular o avanço da obra, marketing e apresentação de projetos, grandes e pequenos projetos, design de interiores, design de produto, realidade virtual aumentada para obras e para apresentação de projetos, carpintaria, serralharia como subnichos. As possibilidades são enormes para quem quer se destacar e, brincando um pouco com coisas sérias, todo dia há um arquiteto influente e bom em projetos à procura de um bom artista 3D. Há centenas de apartamentos e residências na cidade de Maputo e em todo o mundo que precisam de projetos de interiores, escritórios, serralheiros que podem convencer de forma mais fácil os seus clientes através de imagens daquilo que vão fazer. E se você conhece alguém de um desses nichos, pode te juntar a ele ou então aplicar a metodologia do render fora da curva para fazer apresentações realísticas e prosperar. Eu vou explicar como é que é a minha teoria, pois no início, quando vamos fazer qualquer coisa, tudo parece muito difícil. Aprender sobre grandes técnicas do cinema, fazer animações de arquitetura, aprender sobre LNA, fotografia, analisar imagens, ambiências de lumen. Você não precisa ter medo de nada disso, principalmente agora no início. Eu tenho aqui toda a base do método RFC, usado para desenvolver imagens fotorrealísticas de alto valor percebido. Vamos ver o que acontece aqui no MIR, que é a matriz de imagem realista. Nós temos os pilares do MIR. Quais são os pilares do MIR? O VMAR. VMAR é o quê? Visualizar o mundo antes do render. Não adianta no início tentar sentar no computador em frente dele e já de cara querer fazer um render ultra realístico, querer fazer uma animação ultra realística. Não vai sair. Visualize o mundo primeiro antes de tentar fazer a renderização. Aí nós temos a OAC, que é a observação ativa cirúrgica do mundo real ou então do mundo virtual. O que é a observação ativa cirúrgica? É basicamente o ato de parar para olhar e prestar atenção naquilo que nós olhamos, prestar atenção nas imagens captadas pelo nosso olho. No mundo real, o simples ato de sair, por exemplo, para comprar pão e literalmente prestar atenção em absolutamente tudo, prestar atenção nas poças de água, prestar atenção nas paredes, prestar atenção na cor das coisas num dia nublado, prestar atenção na cor da coisa num dia ensolarado, num final de tarde, no início de noite, prestar atenção minuciosa em cada uma dessas coisinhas, a forma como a luz influencia. Dá para fazer isso no mundo real, saindo para fora, estando do lado de fora, abandonando um pouco o computador. Mas nem sempre é possível, nem sempre é possível ir para longe e ter experiências novas, mas hoje em dia nós podemos ter essas experiências sentados com o telefone na mão, se ele for bem usado, em que fazemos a OAC do mundo virtual, através de redes sociais, filmes, Google, uma simples pesquisa no Google,
fotos ou vídeos autorais. Fotos ou vídeos autorais do OAC do mundo real, ou seja, visitamos um determinado lugar, tiramos fotos e ficamos com elas. Nós podemos estar sempre a observar aquelas fotos como a nossa referência. Temos aqui nas redes sociais, temos o YouTube e o Instagram. As outras redes sociais não recomendo assim tanto, porque elas estão muito mais programadas para atirar conteúdo em nós. Essas duas são um pouco mais simples de manusear e fazer com que elas trabalhem para nós. No YouTube tem aqui alguns canais, como o canal do Miller, em que literalmente ele vai mostrando vários projetos de arquitetura. Deixa eu só subir a qualidade. Ele vai mostrando vários projetos de arquitetura e dá para ver aqui. O que nós pegamos aqui? Basicamente um movimento de câmera. Esse é um movimento de drone. Nós podemos simular exatamente assim no render. Dá para perceber como é que funciona a água. A água, como é que ela caracteriza-se. É um dia de sol. Dá para ver aqui o piso em madeira, como é que ele fica na realidade. Como é que a cor das plantas é em um dia de sol. A cor das plantas às 7, às 12 e às 16 são diferentes. A cor é diferente. Não é a mesma cor. Ela muda de acordo com a influência da luz. Então, tudo isso dá para perceber e compor o nosso repertório mental através da OAC do mundo virtual. Vou acelerar aqui um pouco. Dá para ver aqui na parte interna, luzes LED. Na hora de simular uma luz LED, nós saberemos exatamente como fazer para que ela não seja nem muito apagada, nem muito quente, nem muito forte, através das referências que nós vamos aqui obter. Referências baseadas no mundo real, porém vistas de forma virtual. Temos aqui o verde, dá para perceber a translucência dos materiais, que é essa propriedade do material deixar a luz passar, mas ele não ser transparente. O vidro deixa a luz passar e é transparente. As folhas das árvores não. As folhas das árvores deixam a luz passar, a folha meio que acende, perde um pouco da coloração, muda de cor, deixa a luz passar, mas não dá para ver do outro lado. É exatamente este fenômeno que está a acontecer aqui. Dá para perceber muito bem nesta parte aqui, em que temos aqui a zona de entrada de luz, e aqui, em que a folha está exatamente na cor em que ela é, sem o efeito da translucência. Esses e mais detalhes dá para observar exatamente aqui, na OAC. Dá para ver aqui um pequeno highlight da luz, um pequeno brilho. E tendo isto no nosso repertório, o que é que nós conseguimos fazer na renderização? Conseguimos equilibrar as luzes naturais e artificiais, sem que haja luta. E uma dica para já, a luz artificial em momento algum vai ser mais forte que a luz natural. Somente em casos em que a luz artificial está lá como luz de destaque e a luz natural já está lá no final do dia. Aí sim, caímos no cenário de Blue Hour, mas que vou te explicar mais para frente. Então vamos voltar aqui para o nosso Mind Mapping. Aqui no Instagram podes muito bem procurar por Fernando Guerra. Encontrarás, é um fotógrafo de arquitetura e ele dá-nos matéria-prima para tudo. Ou seja, ele dá-nos as referências, as imagens, as ideias, as composições de câmera e basicamente nós só precisamos pegar aquilo que ele fez, recriar no mundo virtual e renderizar. Isso vai aumentando, expandindo exponencialmente o nosso repertório mental. Há várias cenas, há várias tomadas de câmera que nós podemos incorporar nos filmes, que nós podemos tirar dos filmes e incorporar no 3D, que podem fazer toda a diferença do mundo. Temos o Google, em que basicamente podemos procurar por todos os que trabalham com imobiliária. Esse é o Miller. Do primeiro vídeo que mostrei, temos aqui esta casa. Vou clicar aqui, ou seja, nós temos um banco de referências infinito na internet. Aqui, obviamente, é um site de uma imobiliária, só que qual é a grande sacada?
é que no site de imobiliária, geralmente ou na maioria das vezes, o que tem lá são casas reais já construídas, com todas as imperfeições do mundo real, que nós precisamos para compor renders realísticos de alto valor percebido. E no fim temos aqui as fotos e vídeos autorais que expliquei lá em cima, que expliquei anteriormente, que vem daqui do OAC do mundo real. O que é que deve observar? Simples. Observar as ALU, que são as ambiências de Lumen, que podem ser do Daylight, Golden Hour, Blue Hour, Overcast ou Night. O que acontece no Daylight? O céu é mais azul, o verde é muito vivo, a água é mais viva. Aqui, obviamente, a água não está viva, está muito escura. Água viva, água morta não existe. São apenas figuras de linguagem. Mas eu preferi trazer esta imagem simplesmente para poder criar intriga. Aqui, o que influencia na cor da água também é o piso que está lá no fundo. Dá para perceber aqui na imagem de lado que a água é mais viva, usando essa figura de linguagem. As cores são muito mais nítidas, o branco é quase estourado e dependendo da altura do sol e da posição dele, as sombras tendem a ser um pouco mais nítidas. A seguir temos o Golden Hour, que é esse aqui ao fundo, em que nós temos tudo a transformar-se em laranja. Tudo que está exposto ao sol toma uma nuance de laranja. Dá para perceber que nesta parte aqui, que isto está na cor branca, mas do outro lado é totalmente laranja. O Golden Hour é aquele período do dia em que o sol está quase a se pôr, está na linha do horizonte, ainda não se pôs, ainda não é noite, mas também já não é assim de tarde. Então é um meio período. Sempre que o céu estiver alaranjado, você irá lembrar do Golden Hour. A seguir nós temos o Blue Hour, ou hora azul, que é caracterizado pela cor azul, ou seja, é o período logo após ao Golden Hour. A luz tende a ser mais azulada, mais fria. Luzes azuis tendem a ser luzes azuladas, são frias. Luzes amareladas são quentes. Nós aqui temos uma característica muito bonita, que é esta de compor um contraste, em que fora nós temos o azul a pintar toda a cena e dentro nós podemos acender as luzes, aquecendo essas cenas ou aquecendo as nossas cenas com luzes quentes ou luzes mais alaranjadas. Temos também o Overcast, que é basicamente um irmãozinho do Blue Hour. Irmãozinho porque ele também carrega essa característica de ter um ambiente não frio, porém neutro, na parte externa, e na parte interna nós temos a possibilidade de aquecer o ambiente. E uma das grandes características é que nesta ambiência de Lumen as cores são reais. A fidelidade de cores ou a fidelidade das cores é altamente boa, porque a luz que está a incidir sobre os objetos ela é difusa, não é uma luz direta capaz de alterar a cor das coisas, como o Golden Hour, por exemplo, em que a luz é mais alaranjada, ou então o Blue Hour, em que a luz é mais azulada. E por fim temos o Night, que não é assim tão usado porque ele não valoriza as cenas de arquitetura. Já imaginou passar 20 horas em frente de um mega projeto de arquitetura e no final renderizar com um modo Night, ou seja, céu escuro, tudo escuro, somente as luzes a incidirem sobre o projeto ou então as luzes internas a valorizarem o projeto. Em alguns projetos específicos isso funciona. Ainda sobre as coisas que devemos olhar, temos aqui a reação dos materiais quanto a ALU e quanto ao LNA. ALU são as ambiências de Lumen, LNA são as luzes naturais e artificiais. E por fim nós temos o RR, que é a referência e repertório. A referência é uma pesquisa, a referência são as raízes da estética, ou seja, a escolha dos materiais para a nossa cena, o design de iluminação. E por fim, outra vez, a LU, ambiências de Lumen. Isso nas referências. A referência vai nos deixar o mais próximo possível do nosso resultado. E por fim, temos o repertório.
que é o tamanho da nossa raiz, ou seja, é o tamanho das referências que nós temos guardadas na nossa cabeça. Uma vez visto, não tem como desver. O nosso cérebro já conhece a luz natural desde que somos nascidos. E é exatamente por isso que em uma renderização, se a luz falhar, todo o resto já era. Não importa se o material está bom, não importa se a modelagem está boa, não importa se a composição está boa, nada vai fazer com que a pessoa mude de ideias ou goste da tua renderização se a luz falhar. Temos aqui o PMR, que é o princípio do modelo real. O que é? É uma forma, um modelo é uma forma em que nós podemos ter macro detalhes, micro detalhes, e essa parte do exercício nós podemos pular. Macro detalhes e micro detalhes. Nos macro detalhes nós temos o ZOV, Z-O-V, que é o zoom out visual, ou seja, como as coisas são feitas na realidade. Temos, por exemplo, o detalhe de uma porta de correr, o trilho, o puxador, a tranqueta. Isso são detalhes que de longe nós conseguimos perceber, que não devem faltar nas modelagens em 3D. Temos os micro detalhes. Nos micro detalhes nós temos o ZRV ou ZIV. Temos o zoom in visual. Com os mesmos detalhes, na porta de correr já é necessário colocar, por exemplo, a borracha de vedação, que de longe não dá para perceber, mas sempre que se chega perto nós começamos a ver mais detalhes que devem fazer parte também do modelo, para poder seguir o PMR, que é o princípio do modelo real. No interruptor temos as bordas arredondadas, que de longe não dá para ver, não dá para perceber, não fazem assim tanta influência no render, mas de perto já começam a fazer. Nas tomadas também temos as bordas arredondadas e os parafusos. Temos agora o PMAR ou FM. PMAR e FM, ou seja, princípio do material realista e fill material, ou material de preenchimento. Nele nós temos as cores do ALU, as cores da ambiência de Lumen. Por que elas vêm para aqui? Porque elas influenciam nos nossos materiais. A ambiência de Lumen ela tem a propriedade de mudar a cor dos materiais, como vimos anteriormente, que o branco no Golden Hour não é mais branco, torna-se alaranjado. Temos então o PMAR. Vamos então para o Gamma, que é a geologia artificial dos materiais baseada em PBR. Todo material que é fisicamente correto no mundo virtual, ele tem uma série de materiais por detrás dele, tem uma série de mapas por detrás dele. Então, dá para ver que nós temos aqui 3 materiais diferentes. Temos o microfone em metal, temos este plástico e temos esta esponjinha. Todos eles são na cor preta, mas não são iguais. E é exatamente o Gamma que nos proporciona todas essas diferenças e toda essa naturalidade dos materiais. Temos o Diffuse, que é o que nós conseguimos ver nitidamente, tanto de perto, assim como de longe, é o Diffuse. É um mapa que dá cor ao material, é um mapa que mostra a textura do material, que permite-nos diferenciar uma madeira de um porcelanato, uma borracha de uma esponja. Temos o Reflection. Reflection é basicamente a propriedade que permite que os materiais tenham reflexo. Temos o Metalness, que é uma propriedade dos metais, basicamente é um reflexo, porém para os metais. Temos o Roughness, que é um mapa que controla a quantidade de reflexo de uma determinada superfície. Temos o AO, que é o Ambient Occlusion. Ambient Occlusion é um mapa que ajuda a identificar as zonas de junção de dois materiais. Por exemplo, tem aquele canto de parede lá no fundo, ou então a minha mão. Tem aqui algumas linhas de expressão na mão. O que acontece? No fundo da linha está um pouquinho escuro. Isso, no mundo virtual, isso na renderização, nem sempre é fácil ter em alguns softwares, devido à limitação da computação gráfica. Temos também o mapa de Displacement, ou Displacement Map, que é basicamente um mapa que simula a extrusão dos materiais. O Bump Map, ele simplesmente simula pequenas ondulações. Qual é a aplicação de cada um deles? O Displacement Map pode ser usado em uma pedra, por exemplo,
é uma parede de pedras, é um porcelanato mais antigo que precisa evidenciar demais as imperfeições ou então as zonas de junta, e onde é usado o bump map. Dá para usar o bump map na madeira, também num porcelanato, na areia e praticamente numa vasta gama de materiais. Temos aqui também o Fill Material, que basicamente o que é que tem no Fill Material? No material de preenchimento: Diffuse, Reflection e Bump Map, BM. Por que é que só tem esses três? O Gamma, ele geralmente é necessário em situações em que nós estamos a trabalhar aqui, nos micro detalhes. Nos micro detalhes, em geral, nós temos de usar toda a geologia artificial dos materiais. Em uma situação em que a nossa cena ou a nossa câmera passa de uma zona em que tem um objeto bem próximo dela, ela vai detectar tudo que for detalhe desse objeto. E se esse objeto não estiver bem representado de acordo com o PMR, que é o princípio do modelo real, e o PMAR, que é o princípio do material real, as probabilidades deste material entregar toda a cena, por mais que todo o resto esteja muito bom, são muito altas. Nem sempre será necessário usar todos os mapas. Existem situações específicas para cada tipo de mapa. Ao passo que, se estivermos a tratar de macro detalhes no Z ou V, ou zoom out visual, em que a mesma peça não está mais próxima da câmera, está mais longe da câmera, os detalhes passam despercebidos e não há muita necessidade de colocar aqui tanta densidade na geologia deste material. Só com o controle do Reflection e do Diffuse é possível representar este material que aqui, próximo da câmera, precisa de detalhes, da mesma forma aqui, porém, sem muitos detalhes, ou seja, não subcarregando a cena. E temos aqui a luz, câmera e ação. O que é isto? LNA, luzes naturais e luzes artificiais. Temos a iluminação natural e artificial. A natural pode ser a luz do sol, pode ser a luz da lua ou então a luz do fogo, porque o fogo é natural. Na artificial nós temos tudo quanto é luz que não é da natureza. Ou seja, a luz dos faróis dos carros, as luzes dos pendentes das casas, as luzes LED, as fitas LED, os trilhos de LED, spotlights, candeeiros, foques, lanternas, tudo isso conta. Temos também a TCU, que é a temperatura de cor universal. Temos as luzes quentes, que geralmente estão na faixa dos 2500 kelvins a 5000 kelvins. Temos as luzes neutras, 5600 a 5500 a 5600. Essa geralmente é a luz do sol a meio-dia, que é aproximadamente a 5500 kelvins. Ou seja, não é uma luz nem quente, nem uma luz fria. É uma luz neutra, está nesse intervalo de transição. E por fim temos as nossas luzes frias, mais características do Blue Hour, que são a 6600 kelvins até uns 12.000 kelvins. Pode ir mais além disso? Pode ir sim, dependendo da época do ano e da posição geográfica do lugar em que a foto for feita ou em lugar em que for analisada a coisa. Temos aqui que essa é uma luz característica do fim do dia. Temos então os filtros de luz. Basicamente é uma forma de converter a TCU de Kelvin para RGB ou qualquer outro sistema. Temos um site chamado Academo e sempre que você estiver a ajustar a TCU, você vai se lembrar do filtro de luz. Vamos cair aqui para o site só para perceber como é que a coisa funciona. Então eu posso colocar aqui um valor de 3500 kelvins. Ele dá-me esta situação de cor. O que é que eu faço com isto? Eu posso muito bem ir atrás das minhas luzes e simplesmente clicar aqui para substituir a cor que está a influenciar esta cena aqui. Vamos substituir por uma cor totalmente diferente, totalmente aleatória, só para perceber como é que isso funciona. Coloquei um verde totalmente bizarro. Então, vamos lá. Qual é a cor que está aqui que ele está-me a dizer? 3500 kelvins em RGB. Ele diz que nós temos de seguir basicamente este comando aqui. 255 no R, que é red, vermelho. 193 no verde, que é green. E 141
no blue, que é azul. Basicamente temos que carregar isto aqui e colocar aqui. Como é que eu faço? 255, 193, 141. Vamos colocar aqui 255, 193, 141. Estamos atrás da nossa cena. Cadê ela? E tá aí, a nossa cena mudou de cor. Nós podemos alterar ainda mais colocando aqui uma temperatura muito mais alta. Vamos colocar 12.500 kelvins, 255, 210, 189. Vamos atrás da nossa sininha, que acabou por tomar uma tonalidade azulada, mas não está assim tão azul. Não está assim tão azul por causa das outras luzes que estão a influenciar a minha cena. Eu tenho aqui uma luz totalmente branca a entrar de um mapa HDRI que está aí a ser usado para iluminar a minha cena, então não tem como a coisa ficar totalmente azul. Se eu desligar o mapa HDRI, aí que está em 2000, eu posso zerar tudo isto, já começa a ficar mais azulado. Zerei, ficou azulado, percebeu? Mais ou menos isso aqui. E as possibilidades são infinitas. Temos também a intensidade, que a luz pode ser forte ou então fraca. Vamos cair também aqui no nosso modelo, a luz forte pode ser só para exemplo, vamos cair aqui na intensidade, que a luz pode ser forte ou fraca. Dentro do Enscape nós conseguimos mexer ou manipular esses controles. Vamos optar aqui por controlar de forma geral para ganhar. Vamos controlar aqui de forma geral, aumentando a intensidade das luzes ou então reduzindo a intensidade das luzes até uma faixa que não dá mais para ver nada. Então, a intensidade tem a ver com isso, o quão forte ou fraca a luz é. Temos também o perímetro de sombras. O que é o perímetro de sombras? É basicamente a zona em que vai ficar em sombra, que podemos ter sombras duras ou sombras suaves. No final nós temos aqui o VCV, que são os protocolos de composição e a mecânica da câmera simplificada. Vamos ficar aqui para alguns protocolos de composição, como a regra dos terços, em que basicamente consiste em dividir a tela em terços, em que os pontos mais fortes e que compõem a imagem passam a preencher a posição dos terços. E o ponto mais forte geralmente está na zona de interseção. Então, colocou o ponto mais forte na interseção, já era. Dá para ver isso aqui nesse homem que está aqui, com uma prancha na mão. Dá para ver com esta ave meio esquisita, que o olho está aqui na interseção. O olho dessa mulher também está na interseção. E dá para perceber que essas linhas, elas estão aqui a compor a cena. Há uma linha que está a dizer, olha, aqui está a pessoa. Há uma linha que está a dizer, olha, aqui está a cabeça da pessoa, aqui está o corpo da pessoa e aqui está o limite ou então aquilo que está a compor também a imagem. Essa é a regra dos terços. Temos as linhas guias em que basicamente nós colocamos o nosso ponto de foco no final de alguma coisa, em que usamos a própria arquitetura, usamos a própria natureza para nos guiar até onde nós queremos que o observador bata o olho logo de princípio. Temos esse menino aí em que já tem várias linhas vermelhas a indicar que, olha, os pontos de fuga criam esse cenário em que ele fica em destaque. Temos a linha férrea em que no fundo fica em destaque. Imagine um comboio a vir lá do ponto azul, do ponto verde. Será totalmente impossível que o comboio não fique em destaque. Por mais que esteja um pouco desfocado, sempre vai chamar a atenção. Temos as montanhas lá ao fundo. A primeira coisa a olhar, a primeira coisa que entra na mente da pessoa ao bater o olho nessa imagem não é a percepção da estrada, é a percepção das montanhas, porque a estrada rapidamente puxa-nos até as montanhas. Essa é a magia das linhas guia. Temos o espaço negativo, que é basicamente dar uma zona gigante de respiro para a nossa imagem. Ou seja, nós não preenchemos totalmente a nossa composição. Deixamos uma zona em que essa zona vai puxar o olho do observador até onde nós queremos que ele olhe. O protocolo de composição do espaço negativo, ele geralmente vai ser bem usado para destacar detalhes ou então para mostrar um ambiente num todo.
Temos também a regra de ouro, que é um outro protocolo de composição. Temos os triângulos dourados e muito mais. Na mecânica da câmera simplificada, nós temos o zoom, que é basicamente o grau de aproximação ou distanciamento de uma imagem. Temos a abertura de lente, que é manter o objeto no mesmo lugar, porém distorcer esse objeto, trazê-lo para a frente ou então levá-lo para trás. Temos o foco e o desfoque, que é a propriedade que as câmeras têm de manter um objeto em foco e o outro desfocado. E no final temos também o ISO. Essas são as propriedades da câmera simplificada que nós podemos aplicar dentro do Enscape. E desta forma nós fechamos o Mir, que basicamente é este conjunto todo aqui. E para renderizar nós caímos no RRD. O que é o RRD? É basicamente uma das partes mais rápidas. O que é que acontece? Tendo o Mir, nós trocamos a posição das letras e partimos para o IMR, que é a imersão no motor de render. Basicamente nós temos de ver como é que o motor de render funciona, como é que o Enscape funciona, visão geral. Temos de saber como configurar o Enscape, as limitações do Enscape e os bugs, não só do Enscape, como também de qualquer outro programa que formos a mexer. Quem é que entra em um carro desconhecido e já coloca ele a mais de 100 km por hora? É difícil acontecer isso. Geralmente nós sempre procuramos saber, os pneus estão bons? A manutenção está em dia? Temos depois o Make-up 3D, que é basicamente o processo de melhoria das imagens criadas dentro do motor de renderização. Esse processo pode ser feito por meio de inteligência artificial ou então por meio de um software de pós-produção. Por meio da inteligência artificial, o que melhor entrega resultados até a atualidade é o Crea AI. Vamos aqui abrir. Caindo na tela inicial, nós temos o Flux, Video, Real Time e Enhancer. O que nos interessa agora é o Enhancer. Clico aqui. Nesta inteligência artificial, nós podemos sair daqui da imagem que saiu do programa de renderização. Está aqui, não está nada mal, ele está praticamente pronta. Saímos deste resultado para um resultado assim. De longe não parece ter mudado muita coisa, mas ao voltar, o nosso olho já começa a denunciar várias melhorias que levam-nos para um resultado fotorrealístico. Um exemplo bem nítido é esta parte aqui da cadeira. Perceba que está tudo natural. Percebe então aqui o tecido a mudar, as imperfeições e tudo mais. O Ambient Occlusion aqui a ganhar mais ênfase. Dá para ver aqui a parte do ZOV, do zoom in, do zoom out. No zoom in, fazendo um zoom in aqui, nós já tínhamos alguns detalhes muito bons. Temos aqui a lâmpada, temos aqui o bocal, temos aqui os filamentos internos. Dá para perceber, porém não de forma nítida, mas passando esta coisa nós podemos perceber que há uma melhoria. Ou seja, dá para fazer um melhoramento das imagens de forma agressiva. Temos aqui várias outras imagens. Esta é a imagem inicial. Temos aqui uma outra imagem criada dentro do programa de renderização Enscape e melhorada com inteligência artificial. Essa é a imagem que veio do programa crua, sem nenhuma edição, e metendo dentro do Crea AI, fazendo algumas configurações, nós conseguimos sair deste resultado para este aqui. É possível observar muita riqueza de detalhes lá no fundo, aqueles utensílios. É possível observar que o brilho aumentou, a nitidez deles aumentou, o detalhe aumentou, o reflexo aumentou. Perceba aqui na borda deste granito, nós temos aqui um pequeno dentinho. A inteligência artificial conseguiu dar muito mais ênfase a esse dentinho que nós colocamos aqui, conseguiu deixar o metal da panela muito mais realista, muito mais detalhe, percebe? Então, tudo isso graças à inteligência artificial em pouquíssimos cliques. Vamos cair aqui outra vez no nosso mapa mental.
Temos o Enscape Enhancer, que é a inteligência artificial a funcionar dentro do Enscape, e temos no final do dia uma tonelada de inteligências artificiais que podem ser usadas para fazer melhorias nas nossas imagens. Temos também os softwares de pós-produção, como o Photoshop, o GIMP, o Premiere e o CapCut. O Photoshop é pago, o GIMP é gratuito, o Premiere para animações é pago, o CapCut é gratuito. E para fechar, nós temos os 3 I's do ArcViz. O ID, ou a identificação do artista, o ID do render e o ID do público ou do cliente. No ID do artista, que tipo de render mais te identifica? É basicamente o render que mais me identifica, que eu vou fluir nele. Temos as bases, como é que eu descubro? Através do PMR e através da ambiência Lumen. No PMR temos interiores e exteriores. Nos exteriores temos os macros e os micro detalhes. O que mais me interessa fazer? Onde eu consigo me debruçar melhor? Fazendo composições em que não preciso mostrar detalhes ou fazendo composições em que preciso mostrar detalhes, e isso naturalmente vai me obrigar a detalhar tudo quanto é necessário ter lá. Tudo isso faz parte. As ambiências de Lumen. Então, o que melhor vai te identificar? Que tipo de ambiência de Lumen melhor consegues fazer em pouquíssimo tempo? Isso vai determinar o teu ID como artista. Temos o ID do render, que é o tipo de projeto que vai determinar esse ID. Ou seja, uma cena externa com uma piscina, uma cena de hotel, uma piscina, uns guarda-chuvas ou uns guarda-sóis. Aí, obrigatoriamente, terás de usar uma ALU, ou ambiência de Lumen, de Daylight, para poder valorizar aquele clima de praia, aquele clima de piscina, aquele clima tropical. Ao passo que em uma cena de outono, com as folhas no chão, um Daylight não irá valorizar muito essa cena. O que irá valorizar mais a cena serão as cores mais alaranjadas, as cores mais quentes, como o outono, ou seja, um Golden Hour, ou um clima próximo do Golden Hour. Temos aqui a compatibilidade do ID do render com o ID do artista. Se o ID do render e o ID do artista forem compatíveis, então haverá uma maior facilidade no desenvolvimento do trabalho. E o trabalho irá se desenvolver em menos tempo e vai levar menos recursos. Se o ID do render não for compatível com o ID do artista, então o artista deve dar mais atenção a esta cena, pois ela vai levar mais tempo e provavelmente vai consumir mais recursos. Temos então, para fechar, na reta final, o ID do cliente, que é basicamente aquilo que ele gosta, as referências que ele dá e o que ele te contou sobre o projeto. Eu quero uma casa na praia, com uma piscina, com os guarda-sóis, com umas palmeiras. Então, só com esses detalhes eu já consigo perceber que tipo de ambiência de Lumen melhor vai destacar e valorizar esse projeto. O método Mira é baseado na analogia da árvore. Ela não cresce para cima sem ir para baixo. Ou seja, para que seja grande e frondosa, ela precisa obedecer, pelo menos de forma macro, a 3 estágios. O primeiro é aquele em que a raiz vai para baixo. O segundo é aquele em que o caule vai para cima. O terceiro é aquele em que ela fica frondosa. Por que a maioria das pessoas falha e não consegue ter bons resultados? Elas já começam querendo ter resultados extremamente altos no início, o que as faz desistir logo no primeiro tropeço. Ou seja, não dá para tentar colocar 150 quilos no braço logo no primeiro dia de ginásio. O crescimento deve ser pouco a pouco, todos os dias e de forma gradual. Teve um tipo que perguntou-me se dava para fazer um passeio virtual nas 2 semanas que ele tinha de férias. E, brada, esquece o passeio virtual. Primeiro você precisa dar passos do tamanho das tuas pernas.
E é por isso que dentro do método do render fora da curva a coisa é bem funcional, porque ele não te promete um passeio virtual realista logo na primeira semana. A primeira etapa é dominar o que está por detrás do render realista de alto valor percebido, que eu chamo de MIR, que é a matriz da imagem realista. E nos primeiros dias você aprende uma das raízes principais, que é o MA3D, que te vai deixar muito mais capacitado para atingir resultados mais altos e em menor tempo, e te tornar um artista 3D de alto nível. Depois você aprende o VMAR, que é visualizar o mundo antes do render, o PMR, que é o princípio do modelo real, o PMAR e FM, que é o princípio do material real e do field material. Depois entramos para o LNA, entramos para a VCV, partimos para o RRD, onde encontramos os 3Is do ArcViz, o IMR, que é a imersão no motor de render, temos o Makeup 3D, onde nós pegamos as imagens produzidas, as imagens e as animações produzidas dentro do IMR, que é a imersão no motor de render, e damos um banho de beleza nelas. Cada uma dessas etapas é recheada por pequenas vitórias que vão tornando a tua jornada mais interessante e motivadora. No RFC eu te ensino a crescer de forma natural, como a árvore, usando a analogia do crescimento natural exponencial, em que nós primeiro temos uma semente, que é a nossa vontade de fazer um render realista de alto valor percebido, e essa semente é lançada à terra, ela brota, tira a primeira raiz, a mais fina, e tira o primeiro caule. A raiz é o método MIR. O caule é o RRD, que é o render realista desejado, e a copa da árvore é a CAFC, que é a comunidade dos artistas fora da curva. E desse jeito, com essa estrutura bem montada, em que nós temos a raiz como a base do método, o tronco como o nível das nossas renderizações, e a copa como a comunidade de artistas 3D, que vai nos dar a possibilidade de expandir os nossos horizontes, nós temos assim um crescimento natural exponencial, em que quanto mais a árvore cresce, tudo também cresce. Ou seja, seguindo a metodologia do método MIR, as chances de decolares no mundo de render são extremamente altas e naturais, como o crescimento da árvore. Uma das coisas do RFC é que você precisa ser paciente para esperar o crescimento da árvore, que é o teu conhecimento, que é a tua habilidade de se desenvolver, e também agressivo, ou seja, fazendo uma pequena coisinha todos os dias. Isso vai, de certa forma, alimentar o teu cérebro, o teu repertório mental, e vai te deixar muito mais propenso a cair em renders realistas fora da curva. Alguns conseguem ter resultados consistentes, mas não é necessariamente o normal, e o que geralmente te afasta desse sonho de fazer renders realistas. Se sentir realizado profissionalmente, abrir a tua própria empresa, abrir mais portas para mais trabalhos, aumentar o valor do seu trabalho, aumentar o teu valor como profissional no mercado, conseguir um emprego, criar uma fonte de renda extra e reforçar o teu legado. O que mais te afasta da tua vontade, o que mais te afasta do teu sonho, o que mais te deixa longe do resultado que tu desejas alcançar é o medo. O medo é uma força contrária ao nosso movimento de prosperidade. Sempre que vamos fazer alguma coisa disruptiva que vai nos deixar um passo à frente, um passo mais próximo daquilo que nós realmente queremos, aparece sempre uma voz que diz: isso não é para ti, essa coisa é só para aqueles que já fizeram, o mercado está saturado, e várias outras vozes que vão tentando calar aquela ou aquele que é o nosso desejo. Eu tenho aqui uma série de coisas que já ouvi e também já passei, como medo de dar errado, medo de tentar o novo, medo de ser ridículo, medo de ser chamado de ridículo por tentar fazer algo novo, medo de não conseguir terminar o método, não é para mim, e medo de perder dinheiro. O valor do curso aqui é de 4.800 meticais, e há uma frase do Aristóteles que diz o seguinte: as raízes da sabedoria são amargas, mas os frutos são bem doces. Você nunca vai perder dinheiro investindo em conhecimento, principalmente se esse conhecimento for para ti. Você tem medo de gastar dinheiro com o curso, mas para ir a uma loja e gastar 6.000 meticais com um par de sapatilhas, você não tem medo. Para gastar 800 meticais mensalmente a comer hambúrguer
ou fast food, você não tem medo. Para curtir com os amigos, você também não tem medo. Para emprestar dinheiro a um amigo, correr o sério risco de ficar no prejuízo, você também não tem medo. Para comprar um iPhone de 60 mil meticais na mão de alguém, você não tem medo. Para fazer uma dívida, para ir curtir, você também não tem medo. Ah, mas eu tenho medo que o meu render não saia bem. O teu primeiro render é a tua versão beta do render brabo que tu irás fazer. O primeiro iPhone era uma desgraça, o primeiro computador era uma desgraça. O iPhone inicial é muito diferente do iPhone que temos hoje. Então, há sempre uma evolução no processo. Não tem como começar já grande. Então, em algum momento, tu tens de começar. Não pense apenas no render realista. Pense naquilo que você fará com ele. Se expor a possibilidade de faturar mais, ter um plano de saúde para os seus pais, conseguir um emprego, se destacar no mercado, comprar um computador novo que vai possibilitar-te fazer mais renders em menos tempo e trabalhar de forma eficiente. No meu caso, eu fiz alguma dessas coisas. Eu trabalho duro e me sinto realizado na mesma proporção. Você também trabalha duro, eu sei, só que não se sente realizado na mesma proporção. E é essa a realidade que eu quero mudar na tua vida através do render fora da curva. Porque ele vai fazer com que o teu trabalho chegue para mais pessoas. E é essa a possibilidade que eu quero trazer para a tua vida. E como é que tu vais fazer tudo isso? A maioria das pessoas tenta renderizar correndo para aprender o programa de renderização ou software de renderização, o que muitas das vezes deixa elas presas dentro de um programa. E isso é extremamente perigoso para essa área, pois os programas estão sempre em evolução e quando alguém fica preso dentro de um programa, as chances de ser varrido do mercado são muito altas. Tendo a base, que é o Mir, não importa o programa, não importa a versão, sempre saberás te desenrolar em frente de uma cena, porque ele não te ensina somente a mexer na ferramenta. É como se fosse uma escola de condução, ou então é como se fosse uma habilitação. O MIR é a tua habilitação ou é a tua carta de condução para conduzir qualquer que seja o programa de renderização. E como é que os outros ensinam? Logo no início, eles já te colocam em frente da tela ou do programa de renderização, o que pode roubar a tua energia, dependendo do nível de aptidão para aprender coisas novas. E quando você realmente começa a dominar o render realista, acaba por ficar preso a um software e não experimenta outro, pois sabe que se quiser aprender um outro software, terá de iniciar tudo do zero, ou bem próximo disso. Sem contar que no meio desse processo, você acaba correndo o risco de perder muito, mas muito tempo. Tem aqui uma pequena tabelinha. O que acontece? Jeito certo, jeito errado. No jeito certo, nós temos um banco de referência segundo as ameaças de Lumen. No jeito errado, usamos apenas o repertório mental a tempo inteiro. No jeito certo, aprendemos a gênese do MIR. No jeito errado, aprendemos o software. No jeito certo, estamos aptos a migrar para outro software. Do jeito errado, ficar preso no mesmo software. Do jeito certo, estar sempre a estudar, estar sempre a aprimorar o nosso conhecimento. E do jeito errado, nós simplesmente estudamos uma vez e sentamos em frente da sombra. E sentamos na sombra da bananeira com o nosso laptop à espera que caiam trabalhos e que o mundo não evolua. Jeito certo, participar de CAFC, que é a Comunidade de Artistas Fora da Curva. O jeito errado é ser um artista totalmente desligado do mundo na sombra da bananeira. Agora que você entendeu como tudo isso funciona, você tem a chance de participar em um processo mais intenso comigo, num curso 100% online, que podes assistir a hora em que quiseres, no lugar onde quiseres, seja computador, tablet, celular ou mesmo na TV. Nos primeiros módulos você vai aprender a base do método e logo a seguir entraremos para a parte prática nos módulos subsequentes, onde teremos inúmeras cenas em que iremos desenvolver imagens, animações, passeios virtuais em 360, aplicando o método da matriz da imagem realista. Você terá acesso ao curso, às aulas gravadas e ao vivo, usando o Enscape como motor de render. Temos o Sprint Render, que é o nosso retiro online ao vivo, onde eu literalmente vou te forçar a trilhar todo o caminho do RFC, que é o render fora da curva, em 2 dias, te tirando do absoluto zero ao render realista. Teremos apostilas de resumo em PDF, teremos também comunidades de artistas fora da curva no Telegram, onde poderás contar com toda a inteligência coletiva e a minha presença também.
para responder às tuas perguntas. E temos também o Sprint SketchUp, que é basicamente um conjunto de aulas de SketchUp para ti que não sabes modelar ainda, ou então para ti que já sabes modelar, porém é um programa diferente do SketchUp. No futuro as coisas serão muito mais digitais e quem vai se dar bem é aquele que irá dominar as ferramentas do futuro, incluindo a inteligência artificial, que nós temos dentro do método RFC. Então é isso que eu tinha para te mostrar aqui, e se você quiser ter uma habilidade que te permite fazer apresentações de forma realista, ganhar mais, se destacar e ter todos os benefícios que você quer na sua vida, eu vou te convidar a clicar no link que está aqui abaixo e fazer a sua inscrição agora mesmo. O acesso é imediato, custa 4.800 meticais, você pode dividir em 6 parcelas de 800 meticais aproximadamente, ou um pouco menos, dependendo do valor do dólar. Você terá uma garantia de 7 dias para fazer o reembolso do seu valor, caso entre e perceba que o método não é para ti. Então é isso, espero que você tome essa decisão, entre e será muito bem-vindo.